Bom dia, amores! Hoje nós vamos estudar os números decimais. Você sabe o que é um número decimal? É um número que apresenta vírgula, ou seja, e números depois da vírgula. Até hoje nós sabemos que aqui temos a distribuição dos números e sabemos que a última casa é a casa das unidades. Depois vem a casa das dezenas, das centenas e da unidade de milhão. Já nos números decimais, nós temos aqui uma vírgula no final do número e podem aparecer números depois da vírgula. Toda vez que tivermos uma vírgula em números depois dela, significa que isso é um número decimal. Este aqui é o número 2350,126. Como é que fica aqui a classificação deste número? Depois da vírgula, nós temos 3 casas decimais, significa que são 3 posições depois da vírgula, que a gente chama de casas decimais, para destacar que são os números que aparecem depois da vírgula. E que números são esses? Bom, o último número é a casa dos milésimos, ele é chamado de milésimo. O número do meio é chamado de centésimo. E o primeiro valor que aparece depois da vírgula é o décimo, é a casa do décimo. Então, de trás para frente, a gente tem milésimo, centésimo e décimo, aí vem a vírgula, e depois temos normalmente unidades, dezenas, centena, unidade de milhão, dezena de milhão, de milhar e assim por diante. Temos aqui a diferença entre milésimo, centésimo e décimo. Por exemplo, um milésimo, o algarismo 1 está na casa dos milésimos, que é a última casa. Estão vendo? Depois da vírgula, é a terceira casa decimal. Um centésimo, a posição do 1 está localizada na segunda casa decimal, 0,01. E um décimo, ele está localizado na primeira casa decimal, ou seja, na primeira posição que vem depois da vírgula. 9 milésimos, o 9 está localizado na última casa decimal. 9 centésimos, o 9 está localizado na casa decimal do meio, na segunda. E 9 décimos, o 9 está posicionado na primeira casa decimal, logo depois da vírgula. Como exemplo, temos aqui o número 3,25. Este número a gente lê como R$ 3,25, ou centavos. Mas por que centésimos? Observe que, depois da vírgula, temos dois números, duas casas decimais. Ou seja, esse número termina na casa dos centésimos, que é a segunda casa decimal. Por isso que chamamos de 25 centésimos. No exemplo de baixo, temos 12,005. Como nós temos 3 algarismos depois da vírgula, o número termina na última casa decimal, que é a dos milésimos. Por isso, nós lemos R$12,05. Então, observe em qual casa decimal o número termina, se é na casa dos décimos, milésimos ou centésimos. Aí você vai ler como décimos, milésimos ou centésimos, o número que está depois da vírgula. Uma unidade, 3 décimos e 8 centésimos. Primeiro, vamos verificar o que vai vir antes da vírgula. Vamos colocar a vírgula aqui. Quem vem antes da vírgula? A unidade, né? Uma unidade, o número 1. Não tem dezenas e nem centenas, então uma unidade vai ficar antes da vírgula. E depois da vírgula? Vamos seguir a ordem que aparece. Depois da vírgula vem os décimos, depois centésimos e depois milésimos. Temos aqui 3 décimos, então ele vem logo depois da vírgula, é a primeira casa decimal. Depois, 8 centésimos, centésimo é a segunda casa decimal. Tem algum milésimo? Não tem. A gente pode escrever 0, porque não tem nenhum milésimo, ou deixar como 1,38. 1,380 e 1,38 são iguais, tá bom? O acréscimo do zero à direita de um número, está vendo que aqui está vazio e ali a gente colocou um zero no final, à direita do número. Quando o zero é acrescentado no final,
não muda o valor do número. Então, 1,380 é a mesma coisa que 1,38, porque a gente está acrescentando na última casa decimal, então não muda o valor, tá bom? 5 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. A partir daqui começa as casas decimais. Então, vamos colocar a vírgula e escrever na ordem. Quem vem antes da vírgula primeiro são as unidades. Então, vem o número 3 unidades. As dezenas é o que vem agora em seguida, 2 dezenas. E as centenas vem logo em seguida, 5 centenas. Depois da vírgula, quem vem primeiro são os décimos. Nós temos 2 décimos, então vem o número 2. Depois vem os centésimos, 6 centésimos, número 6. Não tem nenhum milésimo, a gente pode deixar assim ou escrever 523,26 e colocar um zero no final. Página 19 do livro. Os números decimais são uma forma de se representar os números racionais. No nosso dia a dia, acontecem algumas situações que exigem que a gente saiba usar esses números decimais. Por exemplo, nós temos aqui no termômetro, aparecem números decimais, na balança, nos relógios, no preço dos alimentos é onde a gente mais usa, né? Mais vê números decimais é no dinheiro, no preço das coisas. Por exemplo, na cantina da escola ou na hora de tomar um ônibus, você já deve ter feito contas para usar o dinheiro. Com certeza vocês já fizeram continhas de troco, de saber quanto vai pagar, quanto vai sobrar. Por isso, não vai ser difícil você descobrir a quantia que a gente tem aqui em cada uma das situações. As notas representam valores inteiros, né? São os valores que aparecem antes da vírgula. E os centavos representam os números decimais, tá bom? Centavos são centésimos, tá? Neste caso aqui, observe, nós temos uma nota de 5, 2 moedas de R$1, então 5 mais 2 vai dar R$7. E os centavos? 50 centavos mais 75 mais 10, isso vai dar 85 centavos. Então, como é que fica a escrita deste número? R$7 vem antes da vírgula. E os centavos vem depois da vírgula, 85 centavos, centésimos. Estão vendo que as casas decimais aqui, temos 2 casas, significa que é centésimo. 3 casas, milésimos, e se aparecer uma casa só, é décimo. Aqui nós temos 10, 12, 13, 14, 15, 16. R$16 e quantos centavos? 50, 60, 70, 80, 90 centavos. Olha aqui, 16,90. Quando escrevemos uma quantia de dinheiro como esta daqui, queremos dizer que temos R$36,43 ou centésimos. Esses números que usamos para representar dinheiro são chamados de decimais. Então, o que é um decimal? É um número que pode ser representado com uma vírgula. Bom, quando a gente precisa comparar os números decimais para saber qual deles é o maior, a gente pode seguir algumas regrinhas para facilitar. Olha só, se existe uma vírgula no número, você pode acrescentar os zeros à sua direita sem mudar o seu valor. Olha só. 5,3 pode ser escrito como 5,30, é o mesmo valor, porque o zero foi acrescentado aqui na direita, no final do número, então significa que é a mesma coisa, tá? Se o número não tiver vírgula, podemos colocar uma à direita da posição de suas unidades, e então escrever tantos zeros quantos forem necessários. Por exemplo, o número 8 pode ser escrito na forma decimal como 8,0. Outro exemplo, o número 125 pode ser escrito usando vírgula, a gente acrescenta uma vírgula no finalzinho, na casa das unidades. Vírgula 0. 125,0 é a mesma coisa que 125. Por exemplo, R$5 é a mesma coisa que 5,0. Ou até 5,00. Muitas vezes a gente vê os reais representados assim, né? R$5, R$3. Nada mais é do que o número que a gente acrescentou a vírgula e os zeros e não mudou o valor do número, tá bom?
Sendo assim, para comparar 3,1 e 3,09, observe, se a gente quer comparar esses dois números, descobrir qual dos dois é maior, os dois têm que ser escritos com a mesma quantidade de números depois da vírgula. Se este número tem duas casas decimais, 2 algarismos depois da vírgula, esse aqui também tem que ser escrito assim, com 2. Então, o que a gente faz? A gente escreve mais um zero à direita do 3,1. Ele só tem uma casa decimal e esse daqui tem 2. A gente precisa acrescentar um zero nele. Então, a gente põe um zero aqui no finalzinho. E agora, a gente tem 3,10 e 3,09. Como é que a gente vai comparar? Qual dos dois é um maior? Agora, a gente consegue enxergar aqui. 3,10 é maior do que 3,09. Por quê? A gente pode olhar só para as casas decimais. 10 é maior do que 9 ou 9 é maior do que 10? O 10, né? Então, esse número é maior do que este. 3,10 é maior do que 3,09. A gente pode representar esses números na reta numérica. Olha os dois números que a gente está comparando aqui. Começamos 3,01, 3,02, 3,03, até 3,09, depois vem o 3,10. Qual dos dois é maior? Este daqui, 3,10. Por isso que ele está mais para frente. Os que vêm antes são menores e os que vêm depois são maiores. Novamente, se a gente quiser comparar, por exemplo, o número 5,21 e o número 5,3. O que a gente precisa fazer? Precisamos acrescentar um zero aqui no final desse, para que os dois números tenham duas casas decimais. E agora, qual dos dois é maior? Fica fácil de enxergar, né? É só olhar depois da vírgula. Por quê? Porque os números que têm antes da vírgula são iguais. Então, a gente só precisa olhar quem vem depois. 30 é maior ou menor do que 21? É maior, então esse número é maior. Então, o sinal com a abertura fica voltada para o número maior. A abertura do sinal para o número maior. Outro exemplo, o número 8,125. São 3 casas decimais. Vamos comparar com o número 8,11. O que a gente precisa fazer? Novamente, temos que acrescentar um zero aqui no final, para que os dois números tenham 3 casas decimais. Agora, a gente consegue enxergar. E quando a gente acrescenta esse zero no final, não muda o valor do número, tá? E agora, qual dos dois é maior? Vamos olhar só quem está depois da vírgula. Qual desses dois números é maior? 125 ou 110? 125. Então, esse número é maior. A gente escreve o sinal de maior com a abertura voltada para o número maior. Na questão 1, observe. O que representa o algarismo em destaque em cada número? A gente já aprendeu que o último são 3 algarismos depois da vírgula, né? Nós temos os décimos, centésimos e milésimos. Neste número, o número 5 representa que posição? A posição dos décimos. Logo, o primeiro algarismo que vem depois da vírgula são os décimos. Depois vem centésimos e, por último, milésimos. Então, o 5 aqui está representando a casa dos décimos. São 5 décimos ou 0,5. E aqui na letra A, o 3 está em que posição? Está na posição dos centésimos, ó. É a segunda posição depois da vírgula, é a dos centésimos, ou 0,03. E o 8 nesse número é a primeira posição depois da vírgula, é a posição dos décimos. O 8 representa 8 décimos, ou 0,8.